cultura do sim, do tudo pode, ela pode começar a apresentar comportamentos de risco. O que são comportamentos de risco? São comportamentos que podem levar o seu filho a ter algum prejuízo na sua vida, ou se envolver em alguma situação que possa afetar negativamente a sua vida. Por exemplo, tomar decisões por impulso, sem avaliar a consequência. Teve um período, eu até escrevi uma coluna sobre isso. Teve um mês, acho que uns 3 meses atrás, teve vários casos de adolescente aqui no Japão. Em várias regiões, fuga de adolescente, suicídio de adolescente. Aí os pais falam assim, aí o filho volta para casa 2 dias depois, e os pais que deram a declaração assim, minha filha nunca deu problema, minha filha era obediente, era caseira, não tinha amizades com ninguém que a gente não conhecia. Aí 2 dias depois aparece a filha, daí vem a reportagem, fugiu com o namorado que os pais não sabiam que ela... Né? Cadê o conhecimento do que se passa com seu filho? Cadê aquele sinalzinho que a gente tem que ver e ficar atento, acender o pisca-alerta? Então, agir por impulso é algo muito comum na adolescência. Agora, se ele tem essa visão do todo, se ele aprende a lidar com a frustração, se ele se sente seguro na relação com os pais, ele vai ter mais facilidade para falar com esses pais sobre o que está acontecendo. E entender que as suas decisões têm uma consequência que pode afetar a sua vida. Às vezes os adolescentes são muito questionadores e nem sempre os pais têm resposta para tudo. E muitos filhos usam as decisões que a gente toma para nos despertar a culpa, né? A minha pequena é campeã nisso. Eu estou aqui por sua causa. Quando a gente morou aqui no Japão, ela falava direto isso. Eu estou aqui por sua causa. E agora eu tenho que passar por isso. Mas foi uma decisão incomum. Nós conversamos antes de vir ao Japão. Eu já conhecia a realidade daqui. Já tinha feito um intercâmbio aqui por 10 meses. Eu já sabia, já previa mais ou menos tudo o que ia acontecer. Já tinha explicado para ela já sabia que ela ia poder contar comigo a todo momento. Então eu resgatava aquilo que eu já tinha acordado, por mais que também me causasse sofrimento. Então, passar segurança para o filho, gente, não quer dizer que a gente não sofra com aquilo também. A gente não é, a gente é de carne e osso, a gente também toma decisões erradas algumas vezes, se equivoca nas coisas que faz. Mas você poder chegar para o seu filho e falar, eu entendo que você está sofrendo. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo, mas nós tomamos essa decisão juntos. Lembra que a gente conversou? Então a gente vai enfrentar isso junto. Isso faz uma diferença enorme na qualidade da relação que vocês vão ter com os filhos. E aí é preventivo para passar por essas surpresinhas que às vezes a adolescência nos traz. Às vezes a gente foi filho de pai e mãe autoritários. Então, e na cultura oriental isso vem de uma maneira mais forte ainda, né? A questão da submissão da esposa, dos filhos, da autoridade do pai. Quando nós somos originários de uma cultura, de uma educação muito rígida, a tendência é, quando a gente for pai e mãe, afrouxar. E aí a gente não pega o meio termo. E nesse afrouxamento, os filhos sobem na cabeça da gente. E aí a gente perde a média da situação. Claro que os adolescentes querem uma autossuficiência que ainda não lhes compete, né? Eles vão ter o tempo deles. E aí, muitas vezes eu escuto alguns pais falando assim, mas ela é adolescente, como que eu vou dizer para ela que não pode? Ué, como assim? Você é mãe, você é pai? Dizendo. Diz que não pode, explica o porquê. Mostra a consequência. Né? Então,
que os pais se sintam confiantes também para tomar as decisões da educação que precisa ser dada para os filhos. Muitos pais acham que dar boa educação é deixar os filhos fazerem tudo o que quiser. Isso não é educar, é dar-lhes a alegria e prazer. Vejam bem a diferença. Não é isso que cria autoestima. Essa frase é do Isamitiba, que é um autor que eu sigo sempre na condução das minhas palestras. Quem quiser pesquisar na internet, ele é excelente, tem livros ótimos. E respeitar os filhos, então? O que é respeitar os filhos? Como é que a gente respeita uma criança? Como é que a gente respeita um adolescente? É dar espaço para que tenham os seus próprios sentimentos, para que possam falar do que sente. Nossa, meu filho chegou tão diferente da escola hoje. Eu perguntei, ele falou que não é nada. Ele é fechado, não me fala as coisas. Poxa, não tem ninguém melhor no mundo para conhecer teu filho do que você. Ninguém. Se você percebeu algo de diferente, tenta outras estratégias para entender o que está acontecendo. Permitir que ele fale do que sinta, que ele fale do que pensa, mesmo que o que ele pensa seja diferente do que você pensa. Ele é seu filho, ele não é você. Os nossos filhos não nasceram para corresponder a tudo que a gente quer e espera deles. Se eu, não é o meu caso, mas vou dar um exemplo. Eu queria muito ser psiquiatra. Mas eu fiz psicologia. Mas a minha filha vai fazer psiquiatria. É mentira, tá? Eu sempre quis ser psicóloga. Mas, sabe, a gente coloca no filho uma expectativa daquilo que é nosso. Isso é crime, gente. Não pode. A vida é dele. A vida é dele, assim, a gente conduz, a gente educa, a gente dá todos os instrumentos para ele conduzir a vida dele. Mas ele não é você. Não é a Carla. É ele. As decisões são dele. Você vai estar do lado, vai ajudar, vai apoiar. Então, isso também é respeitar. Aceitá-los como eles são, não como nós esperamos que eles sejam. Os filhos são diferentes uns dos outros e muito diferentes na maioria das vezes. Cada um tem o seu jeito. Valor é uma coisa, valor é o que conduz a nossa vida. Agora, jeito de ser, cada um tem o seu. Deixar a criança errar, falhar sem ser julgada, ter o próprio ritmo, descobrir coisas que consegue realizar, vai desenvolver a sua autoestima, fortalece para ser feliz, mesmo que tenha que enfrentar dificuldades ou frustrações. Então, permitir que ele experimente, que ele acerte, que ele aprenda com isso. E o comportamento dos pais? O comportamento dos pais afeta diretamente o comportamento dos filhos. Eu acho que eu já dei bastante exemplo aqui. Só para ilustrar, eu acho que até nas outras palestras eu falei esse também. Uma mãe que cobra a organização do quarto do seu filho. E aí ela fala, nunca mais eu arrumo o seu quarto. Pode criar bicho, pode fazer... Aí passa uma semana, 2, 3, 4, um mês e meio, e aquele quarto criando, sabe Deus lá o que. A cobra inteira as roupas sujas que estão no chão. Aí ela não aguenta mais, vai lá e arruma. Sabe do que adiantou você esperar um mês e meio? Nada. Vai chegar um dia, ele vai querer aquela camiseta para ir na casa daquele amigo, porque eles vão no departo, e a camiseta vai estar imunda, encardida, amassada embaixo da cama. Se você pegar essa camiseta bonitinha e correr lá na lavanderia lavar, bem feito para você, porque também não vai adiantar nada. Deixa ele sem a camiseta. Então, mas faz quantas semanas que a mãe está falando que lugar de roupa suja é lá no cesto do lado da máquina? Você não levou.
não tem camiseta. Ah, eu não posso fazer nada. Ou você usa outra, se tiver alguma limpa ainda, ou é a consequência do ato do seu filho. Se você vai lá e faz, sabe o que você ensina para ele? Que se a tolerância dele for maior que a sua, ele ganha. Se ele aguentar ficar no quarto sujo mais tempo do que você aguentar olhar o quarto sujo, ele está no lucro, porque você vai limpar para ele. Fecha a porta do quarto, fecha os olhos. É um exercício também, né, para o adulto conseguir fazer isso. Como a nossa família ocupa o seu tempo quando estamos juntos? Cidadania familiar é um termo usado pelo Samitiba. Ele é um psiquiatra brasileiro, Nikkei. Ele é especialista em psicologia e psiquiatria infantil. Cidadania familiar quer dizer corresponsabilidade em tudo que envolve a família, inclusive os cuidados domésticos. Olha lá. Todos moram na mesma casa e todos são corresponsáveis pela organização da casa, pelas regras. Olha lá. E essas responsabilidades vão de acordo com a Deixa idade que tá de cada filmando a um tia falar. e com o seu potencial físico e intelectual. Isso quer dizer o quê? Que a criança de 1 ano e meio pode tirar o sapatinho e colocar na sapatilha. Pode brincar com os brinquedos e guardar naquela caixa bem facinho que fica lá no canto da sala ou do quarto. E não deixar o brinquedo esparramado no chão. Que o de 5 anos pode arrumar a mesa. Quando a gente vai fazer aquela refeição, que é tão difícil fazer a refeição todo mundo junto. Pode separar a roupinha, que ele vai tomar banho e depois vai dormir. Ele pode guardar